Dólar comercial caiu 1,5% com a divulgação da ata do Copom. Para analisar esse cenário, nós convidamos o economista-chefe da Ativa Investimentos, Ettore Sanches. Tudo bem, Ettore? Como sempre, muito obrigado mais uma vez pela sua atenção, pela gentileza. Bem-vindo. Olá, Thiago. Boa noite. Prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. Bom, é interessante porque quando o Banco Central decidiu na semana passada e emitiu aquela comunicação falando da manutenção dos juros, os economistas falaram, olha, a ata do Copom só vai corroborar, só que a ata veio num tom talvez a mais, falando e sinalizando numa possibilidade de alta de taxa de juros se houver necessidade. Foi uma ata que chegou a surpreender o mercado, vamos dizer assim? Com certeza, Thiago, a ponto de a gente observar os reflexos desse comunicado, dessa ata mais dura nos preços dos ativos. Como você pontuou, o dólar cedeu, né? É evidente que tem muito de uma devolução que a gente observou de ontem. Ontem ele subiu e hoje devolveu um pouquinho com um ambiente internacional menos avesso, mas a ata contribuiu com isso. Nós vimos a curva de juros, né, o mercado de juros brasileiro abrir, ou seja, subir bastante, precificar uma nova alta de juros ainda esse ano. Para nós aqui da Ativa Investimentos, restam algumas dúvidas, né, porque as condições elencadas pela própria autoridade na ata do Copom, elas, na nossa percepção, já seriam suficientemente relevantes para que a gente tivesse uma elevação de juros na última reunião. Como a própria autoridade pontua, as expectativas de inflação estimada por ela não convergem para a meta de inflação. Para se ter uma ideia, eles divulgaram uma projeção para 2025 de 3,4%, ou seja, com um desvio de 40 pontos para o alvo da meta, que é 3%, como disse Rodrigo Viga. Então, assim, exigiria um grau de restrição de política monetária maior para que a gente visse a plena convergência, o que a autoridade parece que não o fará. Inclusive, vale pontuar, ela disse ali no final que, por estratégia, ao invés de subir o juro e descer rapidamente, pode optar por manter esse 10,5% por mais tempo, o que significa que não necessariamente a gente vai ter uma alta de juros ainda esse ano. Ettore, eu queria que você explicasse a cabeça do investidor quando leu essa ata hoje, porque a Bovespa subiu, o dólar caiu e a leitura que o investidor faz, qual é? Obviamente que ninguém quer juros altos, mas a leitura é porque os juros podem subir lá na frente ou a leitura é que a autoridade monetária está preocupada com a situação? A gente vai ter que fazer uma distinção aqui, Thiago. Primeiro, a volatilidade trazida pelo Banco Central foi muito grande. Nós tivemos um comunicado que passou um recado mais dovish, mais baixista para juro, ou pelo menos não altista, vamos colocar dessa maneira, ao passo que essa ata, uma distância de menos de uma semana, teve um recado duro, um recado forte, trazendo para a mesa assim, uma elevação de juros. Então, essa primeira parte deixou um investidor bem confuso com relação ao que esperar do Banco Central. Agora, esse Banco Central, a partir de dezembro, janeiro do ano que vem, terá uma nova condução, né? Formar-se-á a maioria de indicados pelo Lula. E pode ser que ocorra também uma mudança de perfil, e é bem provável que isso ocorra, no combate à inflação, seja um pouquinho mais leniente, privilegiando o emprego, o que significa que todo o recado que a maioria vem formando agora nessa reunião do Comitê de Política Monetária, a partir de janeiro pode ter um outro perfil. E isso também tem ajudado a deixar o mercado mais resiliente, vamos colocar dessa maneira, que não está apostando tanto as fichas numa continuidade dessa elevação de juro por tempo suficientemente prolongado. Vale destacar que o Boletim Focus dessa segunda-feira precificou uma taxa de juros ao final de 2025 em 9,75, ou seja, um afrouxamento em relação aos 10,5 atuais.
E uma última questão, Ettore, olhando o exterior, né? Ontem as bolsas caíram, desabaram por causa desse temor de uma recessão nos Estados Unidos. Será que os próximos dias, as próximas semanas, a medição vai ser também essa? Ou seja, o termômetro vai ser possibilidade ou não de recessão nos Estados Unidos? Porque muitos analistas dizem que houve um exagero nessa avaliação ou até na reação que o mercado teve nesse começo de semana. Hoje a gente consegue afirmar categoricamente que teve um exagero, porque a bolsa do Japão, que caiu 12 na segunda-feira, subiu 9. Então, assim, é uma devolução instantânea sem um fundamento para corroborar com tamanha volatilidade. Agora, os ativos, né, ninguém perde dinheiro por acaso. Então, as apostas que foram feitas e que trouxeram volatilidade para o mercado foram um sinal, tal qual um termômetro numa pessoa que indica uma febre. Pode ser uma febre pontual, por um crescimento de dente, né? Como ocorre com o meu filho pequeno, quando cresce um dente nele, ele tem a febre, logo passa. Ou ele pode ter algum vírus, ter alguma doença mais relevante que exija um combate. Por enquanto, a gente está olhando só o termômetro e ainda não temos certeza sobre o diagnóstico econômico que causou tal volatilidade. Vamos seguir vigilante para o que toca a economia mundial, mas eu concordo que hoje, pensando em termos de taxa de desemprego lá nos Estados Unidos, uma taxa que surpreendeu para cima, mas que está em apenas 4,3, me parece ainda distante de sinalizar uma recessão na maior economia do globo. Ettore Sanches, economista da Ativa Investimentos, muito obrigado mais uma vez pelas análises aqui na Jovem Pan. Bom descanso, até a próxima. Valeu. Até mais, Thiago. Tchau, tchau.